Fala galera, estamos de volta aí com a aula 24 do curso de Desenvolvimento Web com Ruby on Rails. Agora que a nossa aplicação ela já possui um relacionamento um para muitos entre as receitas e os comentários, o que queremos fazer é listar todos os comentários das receitas. Então, nessa aula, nós vamos criar um relacionamento entre um recurso recipe e comments para que a nossa rota possa reconhecer as requisições referentes aos comentários de uma receita específica. A gente vai criar a action index no comment controller, um template index e os links para os comentários na página show. A gente já fez todo esse processo de criar action index quando criamos para a receita. A diferença aqui será o seguinte: a gente está criando uma action para um novo controller, porque por convenção, cada controller ele é responsável por um único recurso. Nesse caso é o comment. A outra diferença, muito importante, é que a interação é a interação com a receita. Cada comentário estará diretamente ligado a uma receita, ou seja, sempre vamos ver, sempre vamos querer ver os comentários de uma receita específica. Não haverá uma possibilidade de existir comentário sem o contexto de uma receita. Então, a URL para listar os comentários precisa estar associada a uma receita. E para fazer isso, a gente vai utilizar o que a gente chama de Nested Resource. Por exemplo, para listar os comentários de uma receita com o ID 1, a gente precisa do ID da receita, então a gente passa pela receita, pega o ID e inclui ele na URL da requisição. Como, por exemplo, aqui, ó. Veja só. Vamos aqui no browser e vamos tentar acessar essa rota aqui, ó. /recipes /1 /comments. Ele vai dar um erro. Vai dar um erro dizendo que não sabe que rota é essa. E realmente ele não conhece, porque a gente não configurou o nosso arquivo de rota. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é ajustar o arquivo de rota, que fica lá no diretório config, para que a gente consiga criar o relacionamento, o nested resource entre os comentários e as receitas. Então vamos voltar no editor. Vamos aqui em config, routes. Veja que a gente já tem um resource, um recurso criado. Porque quando a gente deu o comando generate resource, ele já criou esse recurso para a gente aqui no nosso arquivo routes.rb. O que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai pegar esse recurso aqui, logo depois da receita aqui do recipe, a gente vai fazer do, vai inserir o resource comments aqui e vai fechar com end. Então, aqui, o que a gente está fazendo? A gente está dizendo que os comentários, eles precisam das receitas. Esse aqui é o nested resource, é o recurso aninhado. Cada caminho dessas novas rotas, eles necessitam que seja passado um parâmetro recipe ID na URL. Ou seja, as rotas estão relacionadas a uma receita específica. Para a gente ver isso, a gente pode vir aqui no terminal e vamos digitar o comando rake routes. Veja que foram criadas várias novas rotas, ó. Repare que sempre ele começa com recipes e ele pede o recipe ID. É o parâmetro recipe ID na URL. Então, sempre vai estar relacionado um comentário a um ID de uma receita. E o controller comments com as suas respectivas actions. O nome também, aqui, vai estar o nome da receita no singular, porque é apenas uma receita, e o comments aqui está no plural, porque são várias receitas. Ou, desculpa, vários comentários. Agora que a gente já configurou as rotas, vamos voltar no browser e vamos dar um refresh. Eita, mais um erro. Ele está dizendo que a gente ainda não tem a action index no comments controller. E não tem mesmo. Então a gente vai voltar aqui no editor e vai criar a nossa action index aqui. Então, a gente vai em app, controller, comments controller. Vamos criar a nossa action aqui. Def index and. E aqui dentro a gente vai passar o seguinte comando: @recipe. A gente vai fazer recipe.find a variável params. E aqui dentro a gente quer o quê?
que ele retorne para a gente o recipe ID. E agora a gente vai passar um @comments, que vai receber o recipe.comments. Salvo. E o que a gente está fazendo? Em primeiro lugar, a gente está criando uma variável de instância chamada @recipe. E nós estamos procurando na tabela recipe utilizando a nossa hash params pelo ID da receita. Está aqui, ó. Repare que a gente está utilizando o recipe ID, pois conforme nosso arquivo de rotas, esse é o nome do parâmetro que a URL espera. Depois a gente está atribuindo à variável de instância @comments uma lista com todos os comentários da receita que buscamos em recipe. Então, todos os comentários para essa receita estão sendo salvos em @comments. Vamos voltar no browser e vamos dar um refresh novamente. Ele vai reclamar agora que está faltando um template. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um template index.html.erb. E onde é que nós vamos criar? Nós vamos criar em app, views. Só que em vez de recipes, como a gente vinha fazendo, a gente vai criar em outro diretório. Vai criar no diretório comments. Por quê? Porque pela convenção do Rails, os templates eles têm que ficar no diretório com o mesmo nome do controller. Então, o controller é comments, o diretório é comments. New file, vou salvar, vou chamar ele de index.html.erb. Beleza? E aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar um código para mostrar as receitas, né, os comentários da receita. Então vamos começar aqui. A gente vai fazer primeiro uma div, e essa div vai ter uma classe lá do Bootstrap, que é a classe que a gente já viu, que é a classe container. Beleza. Vou abrir com uma outra div, uma outra classe, que a gente já viu também, que é a classe Jumbotron. Beleza. Agora aqui eu vou abrir uma unordered list. Aqui dentro eu vou fazer o seguinte, chamar um tag do Rails, só que sem isso aqui. Por quê? Porque eu não quero que apareça lá no nosso HTML, né? Aqui vai ser só um iterador, e eu vou fazer assim, @comments.it, ou seja, eu vou iterar por todos os comentários do, chamar uma variável aqui de comment, e aqui eu vou passar um li, e dentro desse li eu vou passar um parágrafo. E esse parágrafo vai ter o seguinte, um comment.name, que é o nome da pessoa que está, né, fazendo um comentário sobre aquela receita. Depois disso, vou abrir uma tag HTML small, com uma classe que eu vou chamar de small font rating. Legal. E aqui dentro eu vou passar o quê? Eu vou passar o rating. Só que eu vou passar ele com o método pluralize, que a gente já viu. Que é para quê? Para quando ele ficar com uma estrela, né? Uma estrela ele fique no singular. Mais de uma estrela ele fique no plural. Então vamos lá. Aqui uma tag do Rails. Pluralize. Passando comment.rating. E aqui a gente vai passar estrela, vírgula, estrelas. Legal. Fecha a tag que já está aqui fechadinha. Fecha a nossa classe small. Eu vou abrir agora uma outra tag aqui, também small. Vou passar a classe aqui, vou chamar ela agora de small font. Só small font. E aqui eu vou fazer o seguinte, um hífen, uma tag do Rails, e aqui eu vou chamar um outro helper, que é novo pra gente, que é um helper chamado time ago in worlds. O que ele quer dizer? Ele quer dizer quanto tempo foi criado uma ação. Por quê? Porque eu vou utilizar o campo created at, que é um campo que já é criado automaticamente, né, na nossa modelo do banco de dados, quando a gente insere uma informação, né, um registro lá no nosso banco. Então, eu vou fazer assim, time ago in words,
passando comment, ponto, created at, nome do campo, fecha a tag aqui, e aqui eu vou colocar a palavra atrás. Fechou a tag small, beleza. Fechou P. E aqui depois desse P aqui, eu vou botar mais um parágrafo, que é o mais importante, que é o comment, o comentário da pessoa. Beleza. Fechou aqui o parágrafo. Fecha a LI. Depois da LI, a gente vai fechar o nosso bloco com end. Fecha o L e as divs estão fechadas. Legal. Salvo aqui. Bacana. Vou voltar aqui no browser. Vou dar um refresh. E tá aí, ó. Tá aí os comentários, né, para a receita do ID1. Se eu não me engano, é a receita do estrogonofe. Só que eu quero agora é dar uma formatada nessas informações aqui para elas ficarem um pouquinho mais bonitas, né? Para ficarem menores, botar uma fonte aqui mais chamativa. E para fazer isso, a gente vai formatar ela lá no comments.css. Criamos uma classe chamada smallFont e outra chamada smallFontRating para formatar a quantidade de estrelas e o tamanho da fonte. E agora vamos colocar o tamanho e o tipo da fonte que queremos lá no arquivo de CSS, o arquivo comments.sss no diretório app stylesheets. Então a gente vem aqui em app assets stylesheets e vamos abrir esse arquivo aqui, ó, que é o recipes.scss. Legal. A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai conseguir utilizar aqui uma das funcionalidades mais legais do Sass, que é a criação de variável para reaproveitamento de código. Então, para criar uma variável no Sass, a gente faz o seguinte: cifrão, dá um nome para ela, eu vou chamar ela de fonte size, 2 pontos, e passa, né, a informação que você quer que fique armazenada na variável. Eu quero que seja 12 pixels. Legal. Agora aqui, eu vou formatar a minha classe. Ponto, isso. Mol font rating e eu vou passar aqui, né, o font size, que vai receber o que? Vai receber minha variável font size. Então vou passar assim, font size, ponto e vírgula. E aqui eu também quero que fique font weight. Vai receber bold, o negrito. Legal. Vou salvar aqui. Vou copiar ela aqui. E agora eu vou formatar minha outra classe, que é só a small font. Eu não quero bold, mas eu quero que ele utilize os mesmos 12 pixels. Isso é bacana, porque você só faz a alteração, se precisar alterar o seu código, né, em apenas um lugar, aqui. Ele vai refletir aqui, como aqui. Evita duplicação de código. Então, vou salvar, volto aqui no browser, vou dar um refresh, e tá aí, ó, formatado do jeito que a gente queria. Um pouquinho menor, as estrelas em negrito, para dar um pouco mais de destaque, e o aproximadamente há 2 horas atrás, exatamente o tempo que ele foi gravado no banco de dados. Isso aqui é aquele helper time ago in a world. O que a gente vai fazer agora? A gente vai criar um botão de link para voltar lá para as receitas. Então, eu vou voltar aqui no nosso index e a gente vai colocar esse botão aqui, ó, logo depois dessa div aqui, porque eu quero que ele fique ainda utilizando a mesma formatação da classe container e do Jumbotron. E para isso, a gente vai utilizar o mesmo botão, né, o mesmo link e o mesmo ícone lá do Bootstrap que a gente utilizou quando criou, né, a página show, que é esse aqui, ó, que é o botão, né, faz um link to, para onde? Para o recipe, porque eu quero que ele volte para a receita. Vou utilizar a classe botão btn link do Bootstrap, vou abrir um bloco do e vou utilizar aqui, né, o Glyphicon home, com o nome receitas. Fecho aqui,
e fecho aqui o nosso end do bloco do. Salvo, vou voltar aqui no browser, vou dar um refresh e tá aqui, ó, o nosso botãozinho aparecendo. Bem legal. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um link lá no template show para a página dos comentários da receita que está sendo mostrada. A gente pode colocar também a quantidade de comentários, né, como o nome do link, com o método size. E o pluralize, e a gente formata ele no plural ou no singular. Então, o que a gente quer é o seguinte, a gente vai voltar aqui na página show do recipe, aqui, legal. E onde é que a gente vai colocar essa informação? A gente pode colocar aqui, ó, depois do article, aqui. A gente vai fazer assim. Tag do Rails, link to, do que? Do pluralize, de quem? Do arroba recipe, ponto, comments, ponto, size, ou seja, eu estou pegando o tamanho, né, a quantidade de comentários da receita específica, né? Que receita? Qualquer uma. Se estiver dentro do estrogonofe, ele vai ver quantos comentários, né? Qual o tamanho, qual a quantidade de comentários que tem na receita do estrogonofe. Aí é essa informação que a gente está passando para ele. E eu vou fazer assim: comentário, vírgula, comentários. Legal. Vírgula. E aqui eu vou passar o caminho. Que caminho que eu vou passar? Eu vou passar esse caminho aqui, ó. Vou voltar na rota e vou mostrar para vocês. Eu quero que ele pegue o comentário, né, da receita específica. Então, como a gente só tem o controller comments, a action index, a gente tem que passar esse caminho aqui. Então vai ficar recipe comments path. Aqui. Bom, vou até aproveitar, copio, colo e passo o path. Mas de quem? Do arroba recipe, porque ele precisa, né, do que? Receber um parâmetro ID aqui. E esse parâmetro ID vai vir aqui diretamente pelo arroba recipe. Vou salvar, né? Vou voltar para a receita. Vou lá no estrogonofe. Vou clicar nela. E aqui, ó, comentários. Quantos? 3 comentários. Vou clicar, ele volta para os 3 comentários dessa receita. Volta aqui na receita e beleza, tudo funcionando. Só que a gente vai também colocar uma condicional para verificar se existe comentário ou não. Se existirem, vai ser renderizado os comentários. Se não, vai ser renderizada uma mensagem dizendo que não existem comentários. Então, a gente vai voltar lá na nossa página index do comments e vai fazer assim, div class container, e aqui dentro eu vou colocar um if arroba recipe.comments.size maior que 0, a gente vai fazer o quê? A gente vai renderizar todos os comentários, né, daquela receita. Se não tiver comentário, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. Vou tirar primeiro esse link daqui. Só vai aqui embaixo. E vou botar agora assim, else, né? Else. O que eu vou renderizar? Eu vou renderizar uma div class Jumbotron também. Só que aqui dentro, eu vou renderizar um H3 com o seguinte comentário. Não existe comentários. Fecha a div.
Fecho o nosso AND, né, do if, aqui, legal. Esse link eu vou colocar aqui depois do AND, e essa div que é da classe container. Vou salvar, aqui, vou organizar isso aqui, né, esse aqui vem para cá, e beleza. Salva, vou voltar no browser, vou fazer o seguinte, filé de frango à parmegiana, clicar nela, quantos comentários? 0. Então vou clicar aqui, não existe comentários. Receitas. Vou voltar no salmão. Salmão, quantos comentários nós temos aqui? Um comentário. Vou clicar aqui, um comentário, o melhor do que já comi. Beleza. Tudo funcionando do jeito que a gente queria. Uma das últimas alterações que a gente vai fazer agora é uma alteração só no layout da nossa view index do controller recipe. A gente vai colocar, né, no nosso campo custo um formato para o real brasileiro. E para isso a gente vai utilizar um helper do Rail chamado number to currency. Porque veja, o custo ele não está formatado muito legal. Então a gente pode fazer assim, ó. Volta aqui. Vamos fechar isso aqui para não confundir. Vamos aqui no index do nosso recipe. E a gente vai vir aqui, ó, recipe cost, vai escrever assim. Number to currency. Salva. Volta aqui. Vamos dar um refresh. E olha como ele ficou mais bonito a formatação. Muito mais legal, né? Beleza. No outro lugar também onde a gente vai utilizar o number to currency é lá na nossa página show. Copia daqui. Abre o show. Vem aqui. Cola. Fecha. Salva. E agora a nossa página show, né, a nossa página de detalhes, também vai ficar formatada. As alterações já foram todas feitas, né, tudo funcionando. Então nós vamos colocar agora essas alterações no Git. Eu vou voltar aqui no terminal. Um comando git add, git commit -m, git commit -m, exibindo comentários. Beleza? E agora a gente vai enviar lá para o Heroku. Git push Heroku master. Vamos abrir agora a nossa aplicação. Heroku open. Agora aqui vindo salmão. Tá sem comentário. Vai na receita. Estrogonofe. Também tá sem comentário. Então a gente pode fazer o seguinte. A gente pode vir aqui. E vamos vamos mandar rodar, né, o comando para destruir e levantar novamente o nosso banco de dados, já que a gente já tem tudo pronto. As migrações e o nosso arquivo de seed. Vamos fazer assim. Vamos executar o comando Heroku run rake db esquema load e db seed. Aí, inseriu as informações. E agora vamos mandar abrir a nossa aplicação. Heroku open. Legal. Salmão ao forno. Um comentário aparecendo. Volta a receita. Filé de frango, 0 comentários. Não existem comentários. Volta aqui. Estrogonofe, 3 comentários. E os comentários aparecendo. Tudo do jeito que a gente queria.